Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando mais um estudo de um dos capítulos do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier. Hoje vamos falar sobre Roma, uma visão de Emmanuel, que foi um romano, que foi um senador romano naqueles tempos idos. Então, Públio, agora como Emmanuel, vai nos informar coisas interessantes sobre Roma. Esperamos que a nossa contribuição seja útil a você, porque é de Emmanuel, com certeza será. Então, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, vamos dar início a esse estudo, pedindo sempre a sua contribuição, aquilo que você acha que não foi entendido e aquilo que você acha que pode nos ajudar, pode contribuir para os nossos estudos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, os mentores amigos, que a falante de Emmanuel, os amigos de Emmanuel, possam também nos orientar aqui, e quem sabe a gente possa fazer um estudo que realmente vá acrescentar muito aí nos nossos conhecimentos, né? Então vamos iniciar o nosso estudo, como sempre, em nome de Jesus e dos mentores amigos. Buscando aqui o nosso slide, né? Que vai nos indicando o caminho que nós devemos seguir dentro do estudo. Está aqui, Rômulo e Remo, lenda ou realidade? Verdades ou não, aqueles arianos construíram um grande império que dominou o mundo conhecido e por muitos séculos. Seus Augustos e Césares foram temidos, queridos ou odiados. Um dia foram vencidos, mas sua história não. Então, estudo 12, de 26, capítulo 11, Roma. Terra, você permitiu que os romanos expandissem o mundo. Glorificamos-te por ti. Glorificamos-te por isso. Então, vejam que Roma fez uma expansão bem interessante, muito própria dos arianos, né? A gente já estudou aqui também. Então, ela fez uma expansão extraordinária dentro aí daquele passado histórico. Então, nós agradecemos, né, a Roma por ter feito isso, por ter expandido, por ter trazido para um conjunto, né, mundial aquelas civilizações, aquelas cidades, aqueles reinos que estavam escondidos. Então, ela foi lá, descobriu, e hoje nós temos o mundo todo aí colonizado, né, descoberto, colonizado, e grande parte disso aí Roma contribuiu muito. Aqui o nosso caminho da luz, né, que a gente deve seguir, como sempre nós estamos falando, sigamos o caminho da luz, o caminho do meio, tá? Para a gente chegar bem pertinho, bem próximo da luz que está brilhando dentro da gente, querendo expandir. Tá? Então vamos lá? Preparados para o nosso estudo? Os etruscos, reconhecendo as dedicações ao trabalho por parte de todos os espíritos que se haviam localizado na Itália primitiva, então dividida em duas partes importantes, como eram a Gália Cisalpina e a Magna Grécia, ao norte e ao sul. A Magna Grécia ficava ao sul e essa Gália Cisalpina ao norte. Da península, né, os prepostos auxiliares de Jesus projetam a fundação de Roma, que se ergueu rapidamente, coroada de lendas numerosas para desempenhar tão grande papel na evolução do mundo. Você vê que o Emmanuel comenta sobre o grande papel de Roma. Nós também temos que entender isso. Foi um grande papel realizado por aquele povo romano, né? Aí estão, gente, algumas das representações antigas da Roma. Lembra que nós estávamos falando no estudo passado sobre a beleza, que o espírito precisava conviver com o belo para que ele pudesse entrar nas faixas do amor. Olha que construções belíssimas, né? Você imagina isso aí, sei lá, o Império Romano começa mais ou menos em 600, 700 antes de Cristo, né? Olha que coisa bonita que já se vivia naquela época, construções fantásticas, né? Hoje ruínas, mas na época deviam ser extremamente vistosas, né?
A esse tempo, o Vale do Pó era habitado pelos etruscos. Vamos entender o que é o Vale do Pó. Existia lá um rio chamado Rio do Pó. Então, era um vale. Então, por isso chamava Vale do Pó, Vale do Rio Pó. Era habitado pelos etruscos, que se viam humilhados pelas constantes invasões dos gauleses. De todos os elementos que formaram os ascendentes da Itália moderna, eram eles os mais esforçados, operosos e inteligentes. Nas regiões da Toscana, possuíam largas indústrias de metais, marinha notável, destacado progresso no amanho da terra e, sobretudo, os sentimentos envolvidos que os faziam diferentes das coletividades mais próximas. Era o povo etrusco. Eu nunca me esqueço de uma vez, há muitos anos atrás, eu era bem jovem, e eu fui assistir a um espetáculo circense, e o início do espetáculo era fabuloso, porque era uma representação do povo etrusco, com marchas maravilhosas, com os atores vestindo as indumentárias, né, aqueles figurinos lá dos etruscos. Gente, foi assim gratificante ter vivido aquilo, ter participado daquilo. Eu me lembro que, quando terminou essa apresentação inicial, eu falei assim, esse diretor, ou esse dono desse circo, deve ser a reencarnação de um etrusco, porque para fazer com tanto carinho, com tanto amor, e era lindo, foi lindo. Então, ele mostrou ali a grandeza daquele povo, né, que vivia lá no Vale do Pó, né, numa das regiões da Itália, hoje conhecida Itália. Né? Eles trabalhavam os metais, eles tinham ferreiros, tinham marinheiros, tinham agricultores, né? E tinham sentimentos já muito buscando o seu sentimento positivo. Então, eles eram diferentes, mas viviam sendo atacados pelos gauleses. Aí a coisa complica, né? Os etruscos eram um aglomerado de povos que viviam na Península Itálica, na região a sul do rio Arno e a norte do Tibre, então denominada Etrúria, e mais ou menos equivalente à atual Toscana, com partes no Lácio e a Úmbria, essa região da Itália onde se localizavam os etruscos. Né? Desconhece-se ao certo quando os etruscos aí se instalaram, mas foi provavelmente entre os anos 1200 e 700 a.C. Porque mais ou menos por volta dos anos 700 a.C. é que começa a formação do povo mesmo, do que vai formar esse grande povo romano, criado a partir das legiões que os etruscos formaram para combater os gauleses, né, que viveram perturbando a paz deles lá. Estão aí alguns deles, uma representação deles. Olha que documentário aqui, figurino lindo, né? Muito bonito, né? Mais ou menos isso que eu vi lá no circo, essas mulheres, essas roupas bonitas. Né? Eu falei para vocês, gente, o belo tinha que ser vivaz, tinha que ser muito aparente, para que o belo está na sequência do amor, é uma das frequências que formam o amor legítimo. Né? Então, aí está. Muito bonito, né? Quando a gente, às vezes, escuta uma música folclórica e a gente lembra, né, daqueles cantares, daquelas rodas das moças, dos moços, isso é muito bonito, isso aqui pode ser uma festa folclórica em homenagem, né, a uma colheita, que está um pão, enfim, deve ser uma colheita. Continuando aqui, acreditavam na sobrevivência e ofereciam sacrifícios às almas dos mortos, venerando os deuses, cujas disposições em cada dia presumiam conhecer através dos fenômenos comuns da natureza. Atormentados e desgostosos em face das lutas reiteradas com os gauleses, os etruscos decidiram tentar vida nova. E, guiados indiretamente pelos mensageiros do invisível, grande parte resolveu fixar-se na Roma do porvir, que então nada mais era que um agrupamento de cabanas humildes e desprotegidas. Então, aí começa a formação do Império, porque eles fazem isso. Só porque nada é por acaso. Né? Então, de repente, essa incômodo que os gauleses faziam a eles obrigou-os
a deslocar-se para um local que seria o centro interessante, o centro administrativo de todo o império. Vejam vocês que nada funciona por acaso, que vai ter aquele movimento, né, necessário aos grandes acontecimentos. Isso aí mostra muita gente, essa construção de Roma, né, a construção do Império Romano, que foi fugindo dos ataques que eles montaram o Império. Primórdios de Roma agora. Defendida naturalmente pelo adensamento constante de população, a cidade mergulhou as suas origens numa corrente profunda de histórias interessantes e maravilhosas, onde as figuras de Enéas, de Réia Sílvia, de Rômulo e Remo assumiram papel saliente de singularismos. Vou dizer uma coisa para vocês. Os grandes mitos, eles podem ter sido mitos criados, né, como exemplos de heróis, e podem ter sido históricos, heróis históricos. Então, tem hora que a gente não sabe no mito o que foi real, o que não foi. Mas, em ambos, sempre tem importância de trazer uma informação interessante para toda a humanidade. Então, aqui tem as figuras de Enéas, de Réia Sílvia, de Rômulo e Remo, que a gente não sabe, eles existiram. Vamos ver se Emmanuel fala sobre isso. A verdade, porém, é que os etruscos, em grande maioria, edificaram as primeiras organizações da cidade, fundando escolas de trabalho, transportando para aí as experiências mais valiosas dos outros povos, criando uma nova terra com seu esforço enérgico e decidido. Lá encontraram eles as tribos latinas, ramanenses, titienses e lúceres, congregadas para a edificação comum, das quais assumiram a direção por largos anos, construindo os alicerces das realizações futuras. Então, aí está, eles foram encontrando pessoas, né? Foram se juntando, foram se formando. As tribos latinas foram se formando e ali foram criando modos de vida, modo de pensamento. Agora tem um detalhe nesse texto de Emmanuel que me chamou a atenção, espero que a sua também. Olha, a verdade é que eles edificaram as primeiras organizações, fundando a escola de trabalho, experiências dos povos, criando uma nova terra com seu esforço enérgico e decidido. Então, a verdade é que os etruscos, em grande maioria, edificaram as primeiras organizações da cidade, fundando escolas de trabalho, transportando para aí as experiências mais valiosas de outros povos. Isso aqui que é o ponto que eu queria chegar. Olha só, Roma fez isso o tempo todo. O Império Romano fez isso. Experiências valiosas de outros povos não nos interessam. Então, ele foi juntando ali o Império Romano, ele capturava, né, essas experiências, os valores, né, que eram importantes para eles. Por exemplo, valores arquitetônicos, os valores da arte, valores do arqueduto, por exemplo. Tudo isso eles captavam para eles. Eles não estavam querendo negócio de religião de ninguém. Religião eles tinham. Mas essas coisas, né, que outros tinham, que eles não tinham, eles aproveitavam. Então, essa foi uma das grandezas do Império Romano. E já começando aí, né, antes de formar o Império. Isso já estava intrínseco ali naquela comunidade, naquele povo. Quando Rômulo chegou, então tinha Rômulo. Quando Rômulo chegou, seus olhos já contemplaram uma cidade próspera e trabalhadora, onde fez valer a sua enérgica inteligência, mas não faltou à posteridade o gosto de tecer uma coroa lendária e fantasiosa, chegando-se a afirmar que a sua figura fora arrebatada no carro dos deuses com destino ao céu. Isso é a mente criativa, infantil, iludida, mítica. Isso aí, por isso que nós temos que ver. Há muita coisa que tem que ser destacado do que foi e do que não foi, ou do que foi alterado pela natureza mítica muito próxima dos homens que estão nesse estágio consciencial aí da magia, né, da ilusão, do estágio de Maia, né, que não consegue ver nada sem botar um floreio que não é realidade.
mas significa o apreço deles pelo Rômulo, né? Que deve ter sido uma pessoa muito importante. Vamos, essa semana, falar mais coisas. Bom, aí está, né, o início desse trabalho, né? Havia um grande pregador, né? O parlamentar, e aqui estavam, né, as guerras entre eles, e sei lá, era normal, gente. Temos que entender que era normal. Naquela época, coitados, eles se batiam, se matavam, se feriam, era uma coisa horrível. Hoje nós ferimos de outra maneira. Como diz o Álvaro de Azevedo, a pior modo de ferir é a língua, né? A pior das armas é a língua. A gente fere pela língua. Eles feriam pelos chicotes mesmo. Aí machucava, se arrebentavam todos. Bem próprio mesmo do início, né? Da pessoa que acha que fazendo isso estava mostrando que era forte, que era poderoso. Isso é uma representação. Pessoas assustadas, né? Essa coisa toda. Para que isso? Essa moça aqui deve ter pensado, um moço tão bonito, para que está brigando? Por que não casa comigo? Essa daqui também, gritando, meu filho, para com isso. Isso aí são pensamentos nossos. Bom, influências decisivas. Desnecessária será a autópsia da história nos seus pontos mais divulgados e conhecidos. Isso aí que já é divulgado e conhecido, eu não vou entrar. Quando o nosso único propósito é esclarecer o entendimento do leitor quanto à direção do planeta, que se conserva de fato no mundo espiritual, de onde o Cristo vela incessantemente pelo orbe e pelos seus destinos. Talvez a história dos romanos é uma das mais faladas, né, das mais comentadas na história mundial. Então, Emmanuel fala assim, tem coisa aí que eu não vou entrar, porque você já sabe. Mas aí ele coloca aqui que tudo é dirigido pelo mundo espiritual, né, onde o Cristo vela incessantemente pelo orbe e pelos seus destinos. Então, não é o homem que faz as coisas. Ele vai cumprindo uma determinação. E quando ele engana muito, aí tem o corretivo, não pode. Lembra do Sócrates? Vocês não mataram aquela pessoa importante que nós mandamos? Agora vocês criaram uma situação ruim para vocês. Então é assim também. As sociedades vão caminhando, os homens vão se ajudando, né? Mas na decisão final mesmo é da espiritualidade, não é do homem. Graças a Deus que não é. Todavia, para fundamentar nossa asserção acerca das influências etruscas nos primórdios de Roma, somos levados a recordar a figura de Tarquínio Prisco. Esse moço é fantástico. Tarquínio Prisco, filho da Etrúria, que trouxe às cidades grandes reformas e inúmeras inovações em todos os departamentos da sua consolidação e do seu progresso. Deve ter sido um dos enviados, né, da espiritualidade. Chegou lá e, não, vamos melhorar isso aqui, né, e trouxe grandes reformas, né, inovações. Ele está aí, quer ver? Tem uma representação dele. Tarquínio Prisco, fazendo a sua parede. Porque esses grandes trabalhadores, né, eles eram operosos, muito operosos. Ele não ficava sentado mandando o outro fazer, não, ele fazia. Então, aí uma representação que eu encontrei do Tarquínio Prisco. É claro, a gente não tem nenhuma referência, não tem nenhuma gravura dele, né? Mas você vê que ele está coroado, né? Essa coroa já é um gesto de reconhecimento ao trabalho dele. Por isso que a gente tem que tomar cuidado de como nós vamos passar pela história. Porque mesmo que eu não passe para a história do país ou do mundo, eu passo para a história da minha família. Então, você tem que tomar cuidado, porque nós estamos escrevendo uma história. Como é que vai ser depois que eu for embora? O que é que vão dizer de mim? Uma pessoa simples, mas operosa. Não, uma pessoa muito assim, assado. E isso repercute lá no mundo espiritual, onde estivermos. Nós estamos falando de Tarquínio Prisco. Não sabemos se ele é um exilado que estava aqui, mas imagina que ele esteja hoje no mundo espiritual. Está sendo reverenciado. Olha, isso para ele deve levar uma frequência muito boa. Então, cuidado para a gente não ir para o mundo espiritual deixando coisas desarrumadas aqui que alguém vai ter que,
Nossa, que coisa, né? Coisa triste. Para que viveu? Aí pronto. Recebe tudo lá no mundo espiritual por frequência. Cuidemos disso, minha gente, cuidemos. Influências decisivas, lembrando, entre as suas muitas renovações, a construção da cloaca máxima e do Capitólio. Então, foram coisas que ele fez. Seu sucessor, Sérvio Túlio, era igualmente da sua família. Esse dividiu todo o povo da cidade em classes e centúrias, segundo as possibilidades financeiras de cada um. Desgostando os patrícios, a esse tempo já organizados, em virtude de essa reforma apresentar-se dentro das características liberais, não obstante as suas finalidades militares. Aí já começa a montar, né, os status militares. Veja que tem centúria aqui. Ó. A centúria é um grupo de 100 soldados, né? Classes e centúrias. Então, as classes dos nobres, né? A classe dos militares, a classe sacerdotal, a classe do... Enfim, é preciso estudar a história de Roma dentro daquilo que Emmanuel falou, já está escrito, tem que estudar. Como no nosso caso aqui é estudar a Caminho da Luz, vão seguir o roteiro de Emmanuel. Mas ele coloca classes e centúrias. Já estava começando a formar aqui um exército, está vendo, cara? Isso desgostou os patrícios. Patrício era uma classe romana, né? Que a esse tempo já organizados em virtude dessa reforma apresentar-se dentro de características liberais. E geralmente, né, eles não queriam muito isso. Mas, fazer o quê? Né? A história foi escrita. Você gostando ou não gostando, a história foi escrita. Com você ou sem você, ou por você ou não. Aí estão, né, as construções deles e tudo, a canalização da água. Tudo isso é importante a gente olhar, né, gente? Olha que coisa linda, né, gente? Maravilhoso, né? O casario. Vê como é que era antigamente? Eles faziam casas, né? Tudo juntas, umas das outras, parece que se protegendo, né? Aqui parece que é o Fórum Romano, né? Então, veja vocês que coisa bonita que é a gente olhar esse passado. Hoje as construções são bonitas, hoje, não restam dúvida, mas não segue esse padrão aí de refinamento, refinamento de beleza, não. Hoje se substitui esses trabalhos por luzes, por contrastes, né? Por alguma coisa que faça aí uma iluminação, que dê uma vista bonita, mas não é isso aqui, não. Isso aqui é magnífico. Sabe? Aí depois nós seguimos, né, com essas balaustradas assim, nas casas, que hoje já nem existe mais também. Tá? Bom, continuando aqui. Onde, porém, mais se evidenciam as influências etruscas nas organizações romanas é justamente na alma popular, devotada aos gênios, aos deuses e às superstições de toda espécie, que seriam multiplicados em seus contatos com a Grécia. Cada família, como cada lar, possui o seu gênio invisível e amigo. Isso aí não é tão muito longe da realidade, não, porque nós não temos os espíritos familiares. Allan Kardec coloca isso. Então, nós temos nossos espíritos familiares. Só que eles chamavam de gênio. O gênio é uma coisa fora do eixo humano, né? Então, eles trabalhavam essas superstições, eles acreditavam nesses deuses, nesse contexto. Isso veio muito da mitologia grega, eles trabalharam a mitologia grega muito em Roma. Então, cada família, cada lar possuía o seu gênio invisível e amigo. E, na sociedade, alastravam-se as comunidades religiosas, culminando no Colégio dos Pontífices, cuja fundação remonta ao passado longínquo da cidade. Eu queria colocar uma coisa aqui para vocês, o seguinte, quando você busca essa palavra pontífice, lá no dicionário, no Google, onde você quiser, vai sempre estar linkado à igreja, que era um sumo sacerdote, uma coisa desse sentido. Ora, pontífice é onde você pontua em qualquer coisa. Um grande jurista, um pontífice do direito, um grande arquiteto, um pontífice da arquitetura. Então, pontífice é um termo usado para aquele que chega a um nível altíssimo daquilo que ele faz, ou do que ele participa, especialmente no trabalho, né? Nas suas funções na sociedade.
Então, isso aí eram os colégios deles, os pontífices, ou seja, acima do comum, acima do normal, sempre buscando aprimoramentos. Isso aí foi a humanidade, minha gente. Esse foi o caminho da humanidade. Tem um livro, parece que fala assim caminha a humanidade, ou uma música, não sei. Então, é preciso entender que o caminho da humanidade foi sempre em busca do melhor, sempre em busca do progresso. Aí, quando você vê um povo paradão, que só quer saber de briga, só quer saber de matar, aí você fala, poxa, ele parou. Roma foi diferente. Ela buscava esse progresso, mas construiu um império. Aí depois nós vamos entender por quê. Vamos lá. Esse colégio foi depois substituído pelo Pontífice Máximo, chefe supremo das correntes religiosas, do qual os bispos romanos iam extrair mais tarde o Vaticano e o Papado dos tempos modernos. Vejam como é que foi a evolução. Depois foi elevado para a corrente religiosa. E aí Roma, aliás, o Vaticano, chamou isso para ele. Então, por isso que você vê pontífice hoje, você acha que é só ligado à religião. Mas não, foi esse moço aqui, né? Foi esse colégio, né? Foi substituído pelo Pontífice Máximo, que era o chefe supremo das correntes religiosas. Aí que passa a representar essa questão religiosa, mas ele era antes de todas as áreas. E há quem escreva hoje, há escritores hoje, até historiadores, não sei, que trabalham isso. Pontífice do direito, pontífice da filosofia. Tá? Então, eu estou colocando isso aqui para a gente entender que muitas coisas foram apropriadas. E aí passa a ser daquele que apropriou. Então, por exemplo, eu leio uma coisa, eu apropriei aquela ideia e começo a dizer e não falo a fonte. Então, eu sou praticamente conhecido como dono da ideia. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Você apropriou uma ideia, fala a fonte. Não precisa daquelas coisas chatas que está... Às vezes tem livros que você não consegue ler. Que a pessoa escreve uma frase e põe lá, capítulo, não sei o que lá, página tal. Gente, isso aí é chatice. Não dá para ler um livro desse, não. A coisa assim, olha, como dizia Joseph Campbell, do seu livro Mito das Transformações, isso assim, acabou, você fez a referência. Tem muita coisa chata que atrapalha a leitura. É como se o autor se escondesse da obra. Você pegou uma ideia, legal, ótimo, uma ideia boa tem que ser divulgada. Mas fala rapidamente, olha, eu tirei do livro tal, do fulano de tal, ou da fulana de tal. Enfim, você já deu o crédito, não precisa ficar colocando lá. Tem leituras acadêmicas, minha gente, que são dificílimos de você ler. Tem livros que não dá para ler. Porque o autor escreve uma frase e põe 500 referências. Mais uma frase, não, ele não está escrevendo um livro. Ele está transcrevendo coisas. Aí é diferente. Se eu quiser um livro desse sentido, eu vou pegar um livro de transcrições, né? Então, preciso tomar cuidado com essas coisas, sabe? Porque hoje, na atualidade, tem situações aí que estão muito difíceis. Eu adoro ler, né? Estudo o tempo todo, mas eu busco autores mais simples. A simplicidade está em todos os lugares. Eu estava ouvindo uma palestra onde a pessoa disse assim, que muitas vezes, quando você empola muito a leitura, é a nuvem de fumaça escondendo que não tem essência. Não tem essência. Então, você põe um monte de coisa lá, porque a essência está fraca, está pouca. Então, assim, é preciso que a gente tome cuidado. Eu aproprio a ideia de uma pessoa interessante, apropriei. Então, agora eu vou explicar. Olha, gente, eu li isso e tal, isso nas palestras, a gente faz assim. Olha, como diz o Emmanuel, como diz André Luiz, como diz Campbell, como diz um outro autor, né? Mircea Eliade, enfim, você vai dando os créditos, mas não deixa isso atrapalhar o teu contexto, não deixa isso atrapalhar o teu discurso, a tua escrita, porque senão você vai esconder. E às vezes a pessoa não está nem interessada em saber isso. Mas dá o crédito com calma, com simplicidade. Os romanos, ao contrário dos atenienses, não procuravam muitas indagações transcendentes em matéria religiosa ou filosófica, atendendo somente aos problemas do culto externo, sem muitas argumentações com a lógica, e foi por isso que
a evolução da cidade, o panteão, os seus templos mais aristocráticos, chegou a possuir mais de 30 mil deuses. É quando você distancia do real, né? Você pega o imaginário. Lembra que a gente estava falando sobre isso, daquele eixo da lógica? Quando você foge da lógica, você cria um monte de apetrechos, né? Que, na verdade, não estão dentro da lógica. Estão dentro de uma fuga da lógica ou de uma incapacidade de formatar essa lógica. E o que aconteceu com eles lá? Eles não queriam as argumentações lógicas da Grécia, de Sócrates, principalmente. Eles não queriam aquilo. Eles queriam né, fazer o trabalho deles. O negócio deles era... Eles estavam predeterminados a fazer um grande exército. Então, isso aí, põe Deus que você quiser aí, não tem problema nenhum. Deixa os deuses chegarem. Olha que coisa, né? A gente faz isso pelo pensamento, vocês sabem, né? A gente tem o pensamento reto, que é o pensamento do existir. Eu largo o pensamento do existir para botar um monte de pensamento aviltante em torno. Eu existo na taberna, eu existo na adega, eu existo no campo de futebol, eu existo na festa, eu existo e vai. Então, você cria um monte de coisas do seu existir que foge da essência do seu existir, que é o seu ser divino. Que é você divino. Você cria um monte de deuses assim em torno que te perturbam. Percebe? Quando a gente estuda em Emmanuel mesmo, quando ele fala que a gente tem que tomar cuidado com o pensamento, que o pensamento agrega valores ou desagrega valores, atrai positividades ou atrai negatividades. Então, gente, eixo do existir. Eu sou. O que eu sou? Onde estou, para quem estou? Esse eixo tem que ser buscado por todos nós. Mas aí, essa beleza, né, da antiguidade, muito bonito. Os romanos começaram a fazer arcos, né, fazer arquitetura em arcos, e que não tinha aqueles pilares dentro, né, que facilitavam o trânsito ali dentro, e os arcos eram equilibrados, eles equilibravam, né, as forças do concreto, como era construído. Isso aí já foi um avanço fantástico na arquitetura deles. Muito bonito. Você vê, aqui atrás não está tão bonito, não, né? Mas aqui na frente, né, onde você vê, olha esses trabalhos aqui jônicos, né, o Dórios, não sei o que eles usavam, mas olha que bonito, olha, tudo com acabamento. Quando você vê hoje uma casa, às vezes a gente vai em cidades que tem umas casas assim, né, tão lindas, nossa, tão bonitas, tão bem acabadas. É isso, minha gente. Não podemos perder isso, não. No futuro isso deve voltar. De uma outra forma, claro, mas o que é bom volta. Patrícios e os plebeus eram as classes lá, né, que a gente estava falando antes. Depois dos últimos Tarquínios, que procuraram intensificar os poderes militares da realeza, proclama-se a República, que fica governada por 2 magistrados patrícios, assistidos pelo Senado. Então, o patrício era a classe nobre, dominante, né? E eles, então, eles eram governados por 2 deles, e assistidos por um Senado. Seria o nosso Congresso hoje. Só que aqui nós temos no Congresso a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores. Lá era só o Senado. Grandes medidas. Geralmente o Senado, a ideia dele é bem de pessoas mais velhas, que veio do grupo dos anciões das civilizações passadas. Então, você tinha um ancianato, né, aquele grupo de anciões, o sujeito chegava a uma idade X, parece que 70 anos, automaticamente ele fazia parte desse conselho de anciões. Então, eles aqui aconselhavam lá o líder, nessa coisa toda. Então, daí veio o Senado. Então, grandes medidas são executadas para consolidar a supremacia romana. Mas as classes pobres, oprimidas pelas mais ricas, que gozavam de todos os direitos, revoltaram-se em face da penosa situação em que se colocavam as possibilidades da ditadura preconizada pelos senadores.
em casos especiais com poderes soberanos e amplos em todas as questões da vida e morte de cada um. Pois é, meu Deus, são coisas que nós temos que trazer para o nosso dia a dia. Como é você na sua casa? Você é um tirano? Como é você na sua empresa? Você é um tirano? Por isso não vai funcionar. Isso é uma ilusão sua, se você tem essa coisa. Isso é uma ilusão. Ninguém é vassalo de ninguém, isso acabou. Nós somos hoje pessoas encarnadas por uma necessidade muito séria, muito grave, de nos arrumarmos perante a lei de Deus e caminharmos juntos. Quem dera que Roma partisse desse princípio. Vocês vão ver depois por que eu estou falando isso. Quem dera que Roma partisse, que esses patrícios aí não fizessem isso. Se bem que eles não foram muito felizes, não. Vamos lá. Inspirados pelas forças espirituais que os assistiam, os plebeus em massa abandonaram a cidade. Está vendo? Aí o oprimido tem a ajuda da espiritualidade. Entendeu como é que é? Então, enquanto o outro é o ego inferior mandando, aquele tem a ajuda espiritual. Então, os plebeus em massa abandonaram a cidade, retirando-se para o monte sagrado que tinha lá, mas os patrícios, examinando a gravidade daquela atitude extrema, lhes envia Menênio Agripa, cuja palavra se desincumbe com facilidade da diligência que lhe fora cometida, contando aos rebeldes o apólogo dos membros e do estômago, que constitui o mecanismo da sua harmonia, o perfeito organismo do corpo. Aí foi legal, né? Ele chega lá, pois é, minha gente, nós temos os braços, as pernas, que juntos trabalham, né, para que o nosso estômago seja satisfeito, para que a nossa saúde e tal. Então nós temos que estar juntos, como membros. Isso aí é uma retórica bem interessante. Né? Coitado dos plebeus, né? Mas parece que eles melhoraram a situação deles lá. Que agora, a plebe concorda em regressar à cidade, embora impondo condições quase que irrestritamente aceitas. Os tribunos da plebe inauguram, então, um período de belas conquistas dos direitos humanos, culminando na lei Canuleia, que permite o casamento entre patrícios e plebeus, e com a lei Ogúmnia, que conferia a estes últimos as próprias funções sacerdotais. Tudo bem, então nós vamos voltar. Nós vamos ser esse corpo e membro e estômago, só que nós queremos coisas. Nós queremos casar patrício com plebeu, para que haja essa miscigenação e para que não haja nem patrício nem plebeu, que haja um resultado disso. Inteligente eles, né? Porque nasce uma criança, casou lá o plebeu com o patrício. Aí a plebeia, né, com o patrício. Nasce uma criança. Muito bem. O que essa criança é? Patrício ou plebeia? Sabe que jogo interessante da espiritualidade? Isso é coisa da espiritualidade. E também as funções sacerdotais. Por que eu não posso ter função sacerdotal? Gente, isso é muito interessante. Às vezes é uma informação simples, mas se você for analisar, é muito show isso. É a espiritualidade dando para a gente informações assim da atuação deles. Analisa isso que nós acabamos de falar. Casamento de plebeu com patrício. O que dava? Muito poderíamos comentar à margem da história, mas outros são os nossos fins. Consideramos no dever de salientar aqui as sagradas virtudes romanas, a instituição do colégio da família, em muitas circunstâncias superior ao da própria Grécia, cheia de sabedoria e beleza. Você observa o equilíbrio que Jesus fazia, né, do mundo. Você não pode uma coisa ser muito maior do que a outra. Então, uma chegou nesse ponto, vamos trazer essa aqui num outro ponto, mas que ela se equilibre. Vocês terem uma ideia, minha gente, lá em Atenas, as portas abriam para fora. Geralmente a porta da casa abre para dentro, né? Mas lá era para fora. Então, sabe o que acontecia? A pessoa usava aqueles negócios que depois, mais tarde, vai ser chamado de pinico, que era para fazer lá as necessidades, né, dentro de casa, porque não tinha banheiro, não tinha sanidade. E aí, o sujeito levantava de manhã, pegava aquele negócio cheio de urina,
abria a porta e tampava, lá na rua. Se tivesse alguém passando, levava um banho bem legal de manhã. Isso é histórico, isso. Isso já está bem... Quer dizer, são contrastes, né? Uma Atenas tão poderosa, né? E fazer uma coisa dessa. Às vezes a família também tinha problemas seríssimos de construção familiar ali, onde a mulher era sempre subjugada. Né? A mulher era para procriar e cuidar da meninada, né? E fazer a comida do povo. Por isso que veio essa ideia da mulher sendo assim. Olha que quando chega lá na Grécia, a história conta, né, o matriarcado. Por quê? Porque a mulher, dentro do sagrado feminino, ela tem uma consistência de ser a dona da vida. Isso aí é um outro estudo, mas só estou falando para vocês. Então, ela é a dona da vida. Então, o homem é o dono do mundo, mas a mulher é a dona da vida. Então, a mulher era respeitada, ela era consagrada por isso. Então, criava-se até o matriarcado, era ela quem cuidava disso. Só que com o avanço, né, da história, passou a ser diferente, porque a mulher, por mais que ela seja dona da vida, ela não podia ficar sozinha. Ela nascia e tinha a proteção do pai ou dos irmãos. Né? Depois ela ficava jovenzinha, puberdade, casava. Aí casava, né? Ela tinha então, a proteção do marido. Então ela precisava sempre de um masculino, porque havia casos, gente, que o peso do homem era 2 vezes o dobro do peso da mulher. Ou seja, ele era muito forte. Então ele protegia a mulher, para que a mulher pudesse cumprir as suas obrigações. Então, isso são análises. Não estou aqui falando de masculino ou feminino, porque nós sabemos, né, que a gente pode nascer masculino numa encarnação e depois feminino em outra. Então, nós estamos aqui defendendo masculino ou feminino, nós estamos nós estamos comentando sobre essa questão do masculino e do feminino, que precisa ser mais analisado, para não se falar tanta coisa que se falam hoje, sem um conhecimento de causa. Né? Temos que estudar isso. O sagrado feminino, onde que ele interfere no masculino, porque os dois fazem parte da mônada divina. Lembra do Yin Yang? Então não tem aquela divisão? Então, eles são parte do mesmo sistema. No Livro dos Espíritos fala que o espírito não tem sexo. Por quê? Porque está junto ali. Agora, quando ele encarna, ele assume uma função biológica, ele assume um corpo biológico. Aí que difere masculino do feminino. Mas a intimidade, a essência é a mesma. Percebem isso, gente? Vamos continuar, então. A família romana, em suas tradições gloriosas, está constituída no mais sublime respeito às virtudes heróicas da mulher e na perfeita compreensão dos deveres do homem ante os seus sucessores, os seus antepassados. Olha só, qual foi a formação de Roma? Não foi a Etrúria? Os etruscos, que eram espíritos com esse conhecimento. Então, a base da família romana é a base etrusca. Lembra quando eu falei do circo que eu fui ver, aquela grandiosidade dos etruscos, onde todo mundo era respeitado, mulher e homem? Ah, minha gente, temos que estudar muito, porque hoje tem muita falácia, sabe? Hoje, com todo respeito aos artistas, mas hoje eles levam um artista para falar lá na televisão, nesses programas populares, mas eles falam tanta bobagem, meu Deus. Mas vamos em frente, né? Lembrando-nos de Roma no seu áureo período de trabalho, enche-nos o olhar de lágrimas amargas. Isso aqui é lindo, esse texto, minha gente. Vamos de novo, olha. Lembrando-nos, que foi um romano falando, Emmanuel foi romano. Olha, lembrando-nos de Roma no seu áureo período de trabalho, enche-nos o olhar de lágrimas amargas. Que gênio maldito imiscuiu-se nessa organização sublimada em seus mais íntimos fundamentos, devorando-lhe as esperanças mais nobres, corrompendo-lhe os sentimentos, relaxando-lhes as energias? Que força devastadora derrubou todas as suas estátuas gloriosas de virtude? Debalde, a mão misericordiosa de Jesus desceu sobre a sua fronte
levantando-a de quedas tenebrosas, antes dos tristes espetáculos do seu arrasamento. Os abusos de poder e de liberdade dos seus habitantes fizeram do ninho de amor e do trabalho um amontoado de romarias, afundando no mar de lodo sanguinolento. Isso é forte, meus amigos. Isso é muito forte. Porque Roma, nossa, tinha tudo para ser até hoje o grande centro administrativo do mundo. Tinha espíritos muito interessantes que nasceriam ali sempre. Por causa dessa coisa de família, lembra da família? A família é tudo, minha gente. Cuida da tua família. Não entra nessa ideia que tem por aí de destruição da família. Se tu casa, daí a 2, 3 anos já acha que tem que separar. Qualquer coisinha faz separar. Cuidado, gente. Cuidado com essas falácias mundanas, com esses comportamentos mundanos. Isso tudo será cobrado lá na frente. Cuidado. Roma tinha a base, tinha a família. E era ali que Jesus ia construir a família universal. Ou a família mundial, como queira. Continuando aqui, olha. Está aí, né? Os afrescos romanos. Mesmo, né? Com isso aqui, ó, com esse passado tempo aqui, mas é interessante. Né? Tá, vamos lá. As guerras e a maioridade terrestre. Em breve, porém, a família romana, cheia de tradições de generosa beleza, foi dilacerada pelos gênios militares e pelos espíritos guerreiros. O progresso incessante da cidade formava tendência geral ao expansionismo em todos os domínios. Quando a gente lê o livro há 2000 anos, né, aquelas conversas que eles tinham, lembra no princípio do livro? Aquelas conversas ali entre eles, nossa, era muito interessante. Muito bonito, né? Aquela formação da família, os filhos, né? Era chique demais aquilo. Muito bonito. Mas vem aí o domínio romano, o domínio do exército, né? Os espíritos guerreiros que começaram a chegar lá. Chegaram lá para ser o quê? Moldados. Mas, entretanto, os pródromos do direito romano e a organização da família assinalavam o período da maioridade terrestre. O homem, com semelhantes conquistas, estava a desferir o voo para as mais altas esferas espirituais. O que Emmanuel fala? Direito romano e família. Você tem aqui o direito, você tem a família. Agora você pode caminhar. O direito vai promover a justiça entre a comunidade e a família, a base da sociedade. Pronto. O direito conforma a sociedade, a família, a base dessa mesma sociedade. Então você está com a sociedade pronta, montada. É só caminhar. Era isso, né? As legiões magnânimas do Cristo aprestam-se para as últimas preparações dos seus gloriosos caminhos em face do mundo. O Evangelho deveria chegar com a mensagem eterna do amor e da luz e da verdade para todos os seres. Ou seja, o que acontece? Jesus então monta isso tudo antes dele chegar. Você viu como é que ele fez o trabalho? Na Grécia ele monta o estudo, o conhecimento. Em Roma ele monta família e direito. Em outro local, por exemplo, lá na Índia, ele monta as palavras do Buda, né? Na China, do Confúcio, na Pérsia, do Zaratustra. Então, cada um deles forma esses pródromos para a chegada dele. Tudo preparado. Para quê? Para que, a partir da vinda de Jesus, as pessoas, a humanidade, se entrelaçasse na verdade dele. Eu fico pensando, será que não tem nenhum planeta por aí que aconteceu isso? Que o Cristo, antes dele ir lá, né, o planeta da nossa, igual nós, né, de emersão de primitivos selvagens, né, para a evolução. Então, será que não tem nenhum do planeta que o Cristo planetário preparou, igual Jesus preparou aqui, e os povos aceitaram? Nossa, deve ter sido uma maravilha. Gente, o que seria do mundo hoje se isso tivesse acontecido? Nossa, seria maravilhoso. Porque os avanços da ciência, da tecnologia e das ideias seguiriam esses parâmetros, esses padrões do direito romano, da família romana, do conhecimento da Grécia, da profundidade lá da Índia, né? da China também.
da Pérsia, os ensinos de Zaratustra lá. Ou seja, poxa, seria maravilhoso. Maravilhoso. Hoje o mundo teria uma outra história para contar. Está aí, né? A palavra do mestre. Precisa ser muito buscada, muito entendida e vivida. Bom, todavia, a liberdade pessoal e coletiva é respeitada pelo plano invisível. E Roma não se mostra digna das numerosas dádivas recebidas, em vez de estender os seus laços pela educação e pela concórdia, deixa prender-se por uma legião de espíritos agressivos e ambiciosos, alargando a sua influência pelo mundo com as balistas e catapultas dos seus guerreiros. Aí muda tudo, né? Muda tudo. É aquela coisa, você casa, né? Forma uma família bonitinha, né? Marido, mulher, um filhinho, né? Dois filhinhos ali. Vai tudo muito bem. Mas chega um belo dia lá que ou ele ou ela tem uma proposta diferente. Aí vai aceitando essa proposta, vai aceitando, de repente desmorona tudo. Isso é próprio de quê? De espírito guerreiro, ignorante, que não conhece ainda a lei da vida, né? Não conhece nada. E faz o que bem entende, a liberdade pessoal dele. Depois vai pagar caro por isso, né? Com certeza. Depois das conquistas da península, ou seja, da Itália toda, empreende a conquista do mundo, com as guerras púnicas, terminando por submeter todo o Oriente, onde também se encontrava a Grécia, esgotada e vencida. Mas ele conquista a península itálica, né? Aí vai lá para o lado do leste, devastando tudo. Grécia, Oriente, e vai. Nessa loucura por território. Então, a Roma mostra, nesse período dela, o que o homem faz hoje ainda, avançar em territórios alheios. Isso aí é uma coisa séria, né? Muito séria. Eu não vou entrar em detalhes, não, mas vocês vão analisar o que eu quero dizer. Seja o centro do seu mundo. Não queira entrar no centro do mundo de ninguém. Seja do seu. As guerras púnicas consistiram em uma série de 3 conflitos que opuseram a República Romana à República de Cartago, cidade-estado fenícia no período entre 264 a.C. a 146 a.C. Um tempo, né? Depois de um século de lutas, ao fim das guerras púnicas, Cartago foi totalmente destruída e Roma passou a dominar o mar Mediterrâneo. O advento púnico deriva do nome dado aos cartaginenses pelos romanos. Punite, de Poenite, ou seja, Fenícia. Então era de domínio da Fenícia lá, porque a Fenícia era dona do Mediterrâneo, né? Povo, navegador, extraordinário. Depois Emmanuel vai dizer mais à frente, nos nossos estudos, o que aconteceu com os fenícios. Mas olha que interessante. Roma vai lá e conquista aquilo tudo. Isso é dona do Mediterrâneo. Agora o Mediterrâneo é nosso. Se eu tenho o Mediterrâneo, pronto. Eu tenho tudo. A importância do Mediterrâneo, eu tenho tudo. Porque eu tenho toda a costa norte da África e tudo que engloba a que seria a Europa. Ali a Grécia, né? A Istambul, né? Constantinopla, onde depois formou o Império Bizantino, até chegar lá na Fenícia, até chegar lá na Palestina. Então, esse foi o avanço dos romanos. E a família, onde ficou, gente? Bom, as guerras e a maioridade terrestre. Os enviados do Cristo harmonizam esses terríveis movimentos no Instituto das Provações necessárias aos indivíduos e aos seus agrupamentos. Todavia, a realidade é que Roma assumia igualmente as mais pesadas responsabilidades e os mais penosos débitos diante da justiça divina. Suas águias vitoriosas cruzam, então, todos os mares. O Mediterrâneo é propriedade sua. O Império Romano é o império do homem, ouvindo-se a voz diretora de um só homem para quase todas as regiões povoadas da Terra. Então, era tudo do Império. Aí tinha o Mar do Norte, né? Tinha o Mar Egeu, que é tudo ali perto, né?
Pronto, eles foram dominando isso tudo. Eram exímios, né? Guerreiros, exímios navegadores, aí já era, né? Se você não é conosco, você é contra nós. Contra nós a gente mata. É mais ou menos isso que eles pensavam. Olha aí, gente, o Império Romano. Né? Aqui onde ficava, aqui ficava a Palestina, né? Tudo isso aqui, a Espanha, Portugal, a Gália toda, né? Aqui a Itália, a Macedônia, e foi por aí. Tudo isso eles dominaram. O Mediterrâneo aqui, ó, como grande era dádiva, né, para eles. Né? As ilhas, né? Ilha de Creta, estamos aqui na ilha de Creta, aqui a Sicília, né? Aqui a Itália, aqui uma outra ilha que tinha lá bem no norte. Muito bem, gente, era muito sério. E talvez eu não tenha participado disso. Né? De novo, aí, a expansão de Roma. Chegou a ser esse ponto aqui, gente, olha só. Toda a Europa, certo? Toda a Europa, Espanha, Portugal, Inglaterra, França, Bélgica, Inglaterra está aqui em cima, né? Espanha, França, isso aqui deve ser o povo mais ligado aos germanos, aqui, Trácia, Macedônia, Grécia, a Ásia todinha, tá vendo? De ponta a ponta. A Armênia, a Síria, a Mesopotâmia toda, a Síria toda, a Palestina, aqui Jerusalém, aqui embaixo o Egito, aqui é o norte todo da África. Tem uma ideia agora do que seja o Império Romano, era isso aí. Muito complicado, né? Mas foi o momento. Né? Como tudo que é conquistado a ferro e fogo e a corrupção acaba, né? Então isso também acabou. Mensagem do historiador, né? Do livro Histórias das Sociedades, né? Do Oscar, do Aquino e da Denise, que são historiadores brasileiros, né? O que eles falam? Roma legou ao Ocidente sua estrutura política, administrativa e jurídica. Ela define as fronteiras, a articulação geográfica, a rede de comunicações. Veja o valor do império, foi aqui, olha. A política administrativa, jurídica, a articulação geográfica, a rede de comunicações, mas não trouxe nada de novo para a ordem intelectual e espiritual. Pronto. Tem gente que só pensa nisso, só pensa em matéria, mas o intelectual e espiritual fica. Lembra de Esparta, que não cuidava da intelectualidade dos seus espartanos? Não tem como, minha gente. Não existe a possibilidade nenhuma, de qualquer que seja a nação que não cuida da intelectualidade e da espiritualidade do seu povo. É fadada ao declínio. Porque o espiritual linka o homem ao plano espiritual, que é o plano de onde ele vai e volta. Não adianta eu falar assim, quer ver? Eu moro numa cidade, eu tenho uma cidade vizinha que provê a minha cidade. Não adianta eu negar aquela cidade. Aquela cidade vizinha, eu vou lá e compro né, as frutas, legumes, verduras, enfim. Aí eu nego, não estou nem aí para aquela cidade, mas eu estou sempre precisando dela, eu sempre vou lá. É a mesma coisa. Você fica no plano físico, você está sempre no plano espiritual. E você está negando o plano espiritual. Então, os romanos não aumentaram os tesouros gregos que assimilaram pelo direito de conquistas. Na verdade, eles foram bárbaros, que galgaram uma posição. Mas a grande organização romana conserva, como essencial, uma alma helênica. Foi o que eles disseram. Então, minha gente, muito cuidado com as suas conquistas. Você pode ter 200 apartamentos, mas se você não cuidar da sua intelectualidade, da sua espiritualidade, você vai embora para o mundo espiritual pobre, miserável. Muitas histórias, muitos guerreiros, muitas conquistas territoriais. Assim se pensa ao pensar em Roma. Porém, não conseguiram conquistar-se. Foi, infelizmente, isso que aconteceu com eles. Né? Nas vésperas do Senhor, as forças do invisível, porém, não descansaram. Muitas lágrimas foram vertidas no alto
em vista de tão nefastos acontecimentos. O Cristo reúne as assembleias dos seus emissários. A terra não podia perder a sua posição espiritual depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana. Percebe o grande bem da Grécia, né? que a Grécia trouxe o conhecimento, né? E Roma, a família. Vamos juntar isso? Veja bem, a família precisa do conhecimento, o conhecimento precisa da família. Gente, isso é estratégia de Jesus. Não vamos aqui querer ser melhor que eles. Não. Então, um depende do outro. A tua família precisa do conhecimento, precisa da filosofia de vida, precisa da espiritualidade. E a filosofia de vida, a espiritualidade, precisa da família. Isso aí é básico, minha gente. O que adianta parlamentar chegar, bater na porta? Que não vai promover isso. Parlamentar que está querendo fazer casamento de irmão com irmã, pai com filho. Peraí, vamos com calma. Vamos com calma. Vamos conhecer a história? E vamos ser simples? Concordados? Vamos ser de Deus? É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema, nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Pronto, Jesus vai nascer. Aí vem a turma toda com ele. E a turma toda ajudando todo mundo. Aí Roma deu uma melhorada, tá, gente? Temos histórias aí que por essa época é a época de ouro de Roma. Parece que dá uma melhorada, porque esses emissários chegaram. Só voltando aqui, veja só. Quando a gente está cometendo um erro muito grande e a gente acha que está certo, vem sempre a mão divina para nos alertar. Às vezes ela manda uma pessoa interessante, nos convida a ir para um local, uma coisa assim, para ver se a gente muda. Tudo bem, se você mudar, valeu. Foi uma estratégia que você entendeu. Agora, se não, meu amigo, te prepara, porque alguma coisa muito séria vai acontecer. O que aconteceu com o Império Romano. Uma atividade única registra-se, então, nas esferas mais próximas do planeta. E, quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes de estrelas maravilhosas. Harmonias divinas cantam um hino de sublimadas esperanças nos corações dos homens e da natureza. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade. Enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal. A noite silenciosa, a noite santa. Você vê, agora você está entendendo por que Jesus nasceu lá no cantinho, lá da Palestina? Porque não estava nesse cerne dessas loucuras que estavam aí no mundo. Não estava nas ilusões, não estava nesses aprofundamentos de buscas muito espirituais, quando você não sabe o básico. Nasceu ali justamente num lugar bem simplesinho, né? Para dali chegar-se ao mundo todo. Tem uma história aí, que eu não sei se é verdade, de que a Palestina é o umbigo do mundo. Se for o umbigo do mundo, Jesus nasceu ali no centro, né? Onde se distribuem as forças e as energias. Não sei se isso é metafórico ou se é realidade geográfica. Tem que pesquisar. Aí estão os reis magos, né? Jesus, Maria, José. E ainda tem essa aqui. Aqui é Maria, né? Os reis magos e Jesus. E esse, quem seria, né? Não sei. Mas é uma noite gloriosa, iluminada, que Emmanuel se referiu. Bom, a palavra de Emmanuel. Fundado em tempos remotíssimos, por agrupamentos de homens que experimentavam a necessidade de recíproca defesa e proteção mútua, edificou-se Roma, sobre as lendas de Rômulo,
do rapto das Sabinas e outras, habitada por indivíduos acostumados à rudeza, tornou-se populosa com os reforços de habitantes que constantemente lhe vinham aos núcleos circunvizinhos, vindo a ser em breve a cidade que se transformaria na célebre república. Depois império, que tão fortemente predomina sobre os destinos humanos. Edificante é a investigação. O estudo acerca do cristianismo, nos primeiros tempos da sua história, edificante lembrarmos as apagadas figuras de pescadores humildes, grosseiros e quase analfabetos, a enfrentar o extraordinário e secular edifício erguido pelos triunfos romanos, objetivando a sua reforma integral. Isso é do livro Emmanuel, gente, no capítulo 3. Está aí. Mas só dar uma lidinha lá, né? A gente lê essas coisas, tem que parar para refletir. O que nós estamos fazendo com tudo isso? O que nós estamos buscando de edificante em tudo isso? Aqueles pescadores humildes, grosseiros e quase analfabetos, a enfrentar o extraordinário e secular edifício erguido pelos triunfos romanos. Vamos lá. Palavra do analista. E temos Roma, formada a partir do povo etrusco, que se estabeleceu na Península Itálica a partir do século século III a.C., principalmente na região da Toscana. Por serem constantemente acossados pelos celtas, migraram para o sul da península, numa região denominada de Magna Grécia, lá que Pitágoras montou a escola dele, gente. Com o tempo surgiram os lendários Rômulo e Remo, fundadores de Roma. Tarquínio veio mais tarde, iniciando a construção de Roma. Criaram um regime de patrícios e plebeus. Isso não funcionou, e os plebeus se retiraram para o Monte Sagrado, só retornando após acordos bem costurados com os patrícios. Assim, com o tempo, a família romana foi se construindo. O Império Romano foi o maior dos impérios. Expandiram por todo o mundo conhecido. Isso fez com que os povos se interagissem, expandindo culturas. Isso porque era chegada a maioridade terrestre. Cometeram muitos enganos, e por isso as potências divinas decidiram que ele deveria acabar. O mundo receberia Jesus, e era necessário preparar seu advento. O Império Romano, em seu apogeu, muito contribuiu para que os povos se aproximassem e trocassem conhecimentos. O homem, no seu início, possui espírito guerreiro. Por isso, tinha necessidade das guerras. Esse estudo vai continuar, tá? Emmanuel vai voltar a falar de Roma mais na frente. Mas vejam que interessante que tudo isso. Né? Você teve uma ideia de Roma? O que foi? Então, vamos pegar as partes principais, né? Primeiro, a família e o direito. Família romana, direito romano. Eram as bases principais, vindas de um povo simples, operoso, etruscos, e com a ajuda de espíritos que eram enviados por Jesus para formatar essa grande família, que seria o pródromo de uma família mundial. Mas tudo ruiu por causa dos interesses, das guerras, das mesquinharias. Mas, independente, né, ou apesar disso, costurou-se no mundo toda uma troca de informações, porque eles iam invadindo, iam pegando o que era de melhor, iam expandindo culturas. Mas tinha que ser pela guerra? Tinha que ser. Não seria melhor pela diplomacia, né? Pelo diálogo? Um grande povo, viajando, né? Em vez de guerreando e matando, buscando esses conhecimentos, trazendo e expandindo os conhecimentos de Roma. Seria uma diplomacia fantástica. Mas aí é que entra, né? Eu quero mais, eu mereço mais, eu preciso mais. Que ainda rege as nossas sociedades até hoje. Palavra do trovador, né? Eu fico pensando no fulgor de Atenas, antenas ligadas, né? No mundo maior, transmitindo ao homem comum deste mundo o quanto é profundo o momento vivido, e opondo-se a Atenas próximo da luz, e Esparta matava com lanças agudas. Né?
Então, esse poema nós repetimos aqui, porque era o poema da Grécia, de Atenas. Sei lá, é para dar um refrigério daquela população maravilhosa de Atenas, nesse contexto aí de Roma. Quem dera que a gente pudesse falar de Roma mais ou menos assim, né? Que Roma aprenda a lição de saber. Vamos transformar agora a palavra Esparta por Roma. Vamos lá? Eu fico pensando no fulgor de Atenas. Antenas ligadas ao mundo maior, transmitindo ao mundo comum deste mundo o quanto é profundo o momento vivido. Opondo-se a Atenas e próxima da luz, Roma matava com lanças agudas. A criança romana tão cedo aprendia o manejo das armas e a ira feroz. Atenas, Roma, filhas do mundo, terra-mãe que abrigava filhos diversos. Enquanto um matava, o outro aprendia e dizia ao mundo as lições imortais. Roma tão perto e tão longe da luz. É o mesmo de hoje no novo milênio. Muitos não rompem o funil da história e escrevem com sangue confusa memória. Romanos, acordem. Acomodem na Acrópole, ideal de cultura da Atenas sublime. Façam serenos os deuses de lá, para onde vocês, criaturas sem par. Faz tempo, e que tempo que o tempo espera, que Roma aprenda a lição do saber. O saber é de paz. Roma quer guerra. Atenas revela que o homem é de Deus. Em Deus não há guerras, ou dúvidas, ou medos. Em Deus há o belo e eterno aprender. Roma morreu nas águas do Egeu, do Mediterrâneo, do Mar do Norte. Atenas ressurge no tempo constante. Ou seja, fizemos aqui um jogo de palavras para mostrar, né, que ficaram Roma e Atenas na história da humanidade. Roma podia ser essa luz de Atenas. E Atenas podia ter essa consistência de Roma. Mas mudou-se. Então, a gente faz um paralelo na história, né? Então, a gente vai buscando coisas fantásticas dentro da história. Maravilhosa. Isso é a história analisada, né? Sem aquela pretensão de querer ajudar, puxar sardinha para lado nenhum, mas dentro daquilo que a espiritualidade está contando para nós. Tá? Palavra do trovador, né? Sempre fecha com o caminho da luz. Sempre buscando essa imagem forte do caminho da luz. Quando vejo Roma, penso na grandeza e pujança daquele povo. Quando vejo o Coliseu, lembro dos valorosos cristãos que se foram em busca de Jesus, deixando aqui suas marcas de fidelidade. Quando me olho, me vejo um simples caminhante à procura de mim mesmo. Coisa, né? Aí estão as gravuras, as esculturas, o Coliseu. Quando vejo Roma, penso na grandeza e pujança daquele povo. Quando vejo o Coliseu, lembro dos valorosos cristãos que se foram em busca de Jesus, deixando aqui suas marcas de fidelidade. Quando me olho, me vejo um simples caminhante à procura de mim mesmo. Essa é uma realidade que eu vivo, minha gente. Bom, aí nós chegamos, né, ao final de mais um estudo, no estudo de número 12, falando sobre Roma. Eu, sinceramente, espero que você tenha tido uma ideia mais abrangente de Roma, a partir do texto de Emmanuel. Sempre lembrando isso. Qual era o fulgor de Roma? Era o fulgor da família e do direito. O fulgor de Atenas era o conhecimento, era a dedicação ao estudo, a filosofia, a busca do saber. Já pensou se esses dois se unissem? Naquele tempo, 2.500 anos atrás, fundissem e os homens buscassem esses valores, o que seria o mundo hoje? Né? Quanta coisa teria sido diferente? Muita coisa, quase tudo teria sido diferente a partir dali.
Porque quando Jesus chegasse, eles estavam prontos para receber a mensagem dele. E aí era só caminhar com harmonia para este futuro. Nós aqui estamos, né? O mundo aí está. E vai ser construído de novo. Sem os guerreiros, sem as lanças, mas com os fulgores dos quais nós precisamos. Sem guerreiros, sem lanças, sem cicuta, sem nada daquilo. Sem escravos, né? Tirando essas arestas, assim, a gente vai encontrar, então, uma forma interessante de viver com plena harmonia. Muito obrigado por você ter estado conosco até agora. Muito obrigado por estarmos fazendo esse estudo juntos. Claro, minha gente, cada um tem uma visão do estudo. A sua é muito importante. Então, faça a sua visão. Nós só estamos dando uma pincelada dentro daquilo que nós lemos e entendemos da história, principalmente de Roma. Mas vai em frente, vamos nós todos buscarmos, né? Está vendo lá no fundo o meu livro, A Caminho da Luz? É todo estragadinho já, olha. De tanto que eu já li esse livro, de tanto que eu já peguei, já amassei, já dormi agarrado com ele. Porque eu gosto, eu amo esse trabalho. Muito obrigado, então. Muito obrigado à espiritualidade amiga, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais esse momento. E vamos partir para o próximo momento, sabe? Onde, com certeza, nós estaremos juntos. Muito obrigado, muita paz para todos vocês. Até o nosso próximo encontro.